Uma vez finalizada a nossa primeira avaliação, finalizamos todo o conteúdo de problemas de otimização, agora vamos dar continuidade a um novo conteúdo, a nova matéria, que se chama equações diferenciais. Eu começo definindo o que é uma equação diferencial. Primeiro, o que é uma equação? Uma equação é tudo que envolve uma igualdade numérica. Então nós estamos acostumados a resolver equações do primeiro grau, por exemplo, 2x mais 3 igual a 5, equação do segundo grau, x ao quadrado menos 7x mais 8 igual a 0. Percebe a presença de igualdade igual a um valor numérico? Isso seria uma equação. E o que é uma equação diferencial? Diferencial é um dos apelidos de derivada. Então, equações diferenciais nada mais é do que equações que envolvem derivadas. Pode ser a primeira derivada, pode ser a segunda, e assim por diante, ou as duas derivadas, mas tem uma equação, tem derivada no meio, o nome é chamado de equações diferenciais. Qual a grande meta de uma equação diferencial? A grande meta é determinar a sua solução. Como uma equação do primeiro grau, você quer achar o valor de x, não é? Aqui você quer achar a solução da equação diferencial, que é o valor de y. Então a grande meta é achar a solução. Só que nesse primeiro momento eu não vou ensinar como achar a solução, mas sim como verificar uma solução. Então nossa meta nesse momento é trabalhar com verificações, que é bem mais fácil do que encontrar uma solução. Então, eu tenho uma solução pronta e quero verificar. Será que essa solução está correta? Será que ela está errada? Bom, como que eu faço isso? Tá. É o que eu vou trabalhar a partir deste momento. Mas antes, eu preciso explicar que existem dois modelos de solução. A chamada solução geral e a chamada solução particular. Como que eu distingo uma solução geral de uma solução particular? Uma solução é chamada solução geral quando envolve a constante C. Constante C? Como assim? Se vocês relembrarem da parte de integral, quando a gente integrava uma função, era comum aparecer o mais C, chamada de constante de integração. Então, numa equação diferencial que envolver esse mais C, esse C, que seria a constante de integração, então é chamada de solução geral. Por que solução geral? Porque não sei o valor de C. Então o C pode assumir qualquer valor, então seria um caso geral. Ok? E uma solução é particular quando não envolve a constante C, ou o valor de C. Não envolve o C, não apareceu o C, o nome é solução particular. Apareceu o C, o nome é solução geral. Ok? Como eu disse, nesse primeiro momento eu só quero explicar como fazer verificações de soluções. Então, eu trago aqui dois exemplos. Antes, quero comentar que existem dois modelos de verificação, a forma explícita e a forma implícita. Eu vou começar com a forma mais simples, que é a forma explícita. Primeiro lugar, quando que está na forma explícita? Quando o y estiver isolado. Toda vez que o y estiver isolado na solução, essa solução é chamada de solução na forma explícita. Ok? Quer ver? Exemplo 1. O que é SP? SP vai ser para mim o que eu vou denominar de solução particular. Tá. Então aqui tem uma candidata à solução. Por que essa solução seria chamada de particular? Vamos lembrar? Uma solução é particular quando não envolve o valor de C. Aparece o C aqui no meio? Não. Aparece a exponencial, aparece o x, mas o C não aparece. Agora olha o exemplo 2. Eu escrevi SG. Dá para adivinhar, né? SG vai ser de solução geral. Por que no exemplo 2 essa candidata é candidata a ser solução geral e não particular? Uma candidata é solução geral
quando envolve a constante C. Aqui aparece o C? Aparece. Então olha que simples distinguir se é geral ou particular. Apareceu o C no meio? Então, geral. Não aparece o C? Particular. E por que está na forma explícita? Percebe que nessa candidata à solução o y não está isolado? Não aparece y igual? Y igual? Casos assim a gente chama de forma explícita. Ok? Bom, deixa eu explicar o exemplo 1. No exemplo 1, é dada uma solução particular e se pede para conferir. Olha, confirma para mim, verifica para mim se essa solução é solução da seguinte equação diferencial, que vai ser a abreviação que eu vou usar para a equação diferencial, vai ser, claro, o E de equação e o D de diferencial, ok? Bom, então como que eu faço uma verificação de uma solução? Como eu disse, é algo super simples. Para verificar se algo é solução, basta satisfazer a equação correspondente. Olha, como assim satisfazer a equação correspondente? Deixa eu criar um exemplo mais simples de uma equação do primeiro grau, que aí vocês vão entender, porque o procedimento é o mesmo. Vamos supor que você tem que resolver a seguinte equação. 2x mais 3 igual a 7. Ok? É uma equação do primeiro grau, é uma igualdade numérica, é uma equação. Bom, primeiro eu vou isolar a parcela em x, o 3 iria subtraindo, 7 menos 3 dá 4. Por fim, eu passaria o 2 dividindo, o x vai dar 2. Ok, essa é a solução. E se alguém pedisse, cara, prova para mim que isso é solução, verifica para mim essa solução, o que você faria? Bom, você substituiria o valor de x na igualdade original. Se bater com a igualdade original, é solução. Se não bater, não é solução. Vamos então verificar? Vamos lá. 2 vezes o x, que vale 2, mais 3. 2 vezes 2 é 4, mais 3. E 4 mais 3 é igual a quanto? 7. Bateu? Bateu. A ideia é a mesma na forma explícita. Para verificar, você substitui a sua solução na equação correspondente. Se bater, tá certinho, é solução. Mas observe que na solução envolve y', que é a primeira derivada, e o y. Então, para fazer essa verificação, eu preciso do y e da primeira derivada. O y o problema já fornece, falta encontrar a primeira derivada. Então, vamos derivar? Professor, vamos ter que lembrar a derivada? Sim, a gente já estava trabalhando com isso. Qual que é a derivada de e elevado a menos 2x? Lembra que a derivada de uma exponencial é ela mesma? Porém, isso é válido apenas quando o expoente é na sua forma mais simples, quando é um x. Só que aqui não é x, é menos 2x. Então, casos assim, a gente aplica a regra da cadeia. Vamos lembrar a regra da cadeia? Regra da cadeia diz, primeiro deriva a externa vezes a derivada da interna. A externa é a função como um todo. A derivada da exponencial é ela mesma. Então a externa eu já fiz. Agora eu vou derivar a interna, a de dentro. Vou derivar o menos 2x. Qual que é a derivada de menos 2x? Ah, professor, isso é fácil. Derivada do primeiro grau é o acompanhante. É menos 2. Então, menos 2 vezes e é a resposta da primeira derivada. Agora vamos substituir para verificar se é a solução? Vamos lá? Quem é o y'? Y' é igual a menos 2 exponencial. Mais 2 vezes o valor de y. Quem é o y? O y é igual a exponencial. Então eu vou trocar o y pela exponencial. Pergunto, ao trocar o y' e o y, bate com a igualdade? Dá zero. Menos 2e de menos 2x mais 2e de menos x dá zero? Dá, porque eu estou somando coisas opostas. Elas vão se cancelar, então é igual a zero. Portanto, isso aqui realmente é solução. Como não tem o c, é solução particular. Tudo bem? Bom, mais um exemplo para encerrar esse vídeo. O exemplo 2. Temos uma candidata à solução geral, porque envolve o c. Só que agora a equação diferencial é uma equação chamada de segunda ordem, porque tem a segunda derivada. Como a solução está na forma explícita, porque o y está isolado, então basta substituir o que eu preciso na equação diferencial. Eu preciso do y, que eu já tenho, e eu também vou precisar da segunda derivada que eu vou criar. Vamos criar a segunda derivada? Vamos lá? Bom, claro que para chegar na segunda derivada, primeiro precisa da primeira derivada. Então vou derivar.
Constante que multiplica a função. Tá vendo o pontinho de vezes? Conserva a constante e deriva a função. Derivada de uma exponencial que não é x. Deriva primeiro a externa, derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada da interna. Só que em vez de colocar no final, já vou colocar no início, tá? Qual que é a derivada de dentro? A derivada de menos x é menos 1. Então, menos. Então, fica menos c, exponencial de menos x. Mas eu preciso da segunda derivada, então eu vou derivar de novo. Conserva a constante, que está multiplicando, e deriva a função. Derivada de uma exponencial é ela mesma, vezes a derivada do expoente. Só que a derivada de menos x é quanto? É menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, fica menos vezes menos, esse menos vai virar mais. Portanto, essa que é a segunda derivada. Agora, para fazer a verificação, vamos substituir tudo que eu preciso? Vamos lá. Quem é a segunda derivada? C exponencial de menos x. Menos, quem é y? O y está aqui, é igual a c exponencial de menos x. Pergunto, CE menos CE não vai se cancelar? Não vai dar zero? Então não satisfez a igualdade? O lado esquerdo deu zero, o lado direito deu zero, satisfez. Portanto, realmente é a solução, porque satisfaz a igualdade. Como envolve o C, é solução geral. Então, nesse vídeo, eu conceituei o que é a equação diferencial, a equação que envolve derivada, tem y', tem y duas linhas, alguma coisa no meio de uma equação já é chamada de equação diferencial. Qual a grande meta? Determinar soluções. Mas nesse momento a gente não vai determinar soluções, vamos apenas verificar. Na forma explícita, quando o y estiver isolado. Aí você substitui tudo o que precisa na sua equação. E na forma implícita, eu vou explicar mais adiante, quando nós formos trabalhar esse outro modelo. Ok?